paz, queridos. Estamos começando mais um programa das Igrejas Batista Renascer. E é com muito prazer que a gente chega até a sua casa trazendo uma mensagem do coração de Deus para a sua vida. Hoje, o tema da nossa mensagem é Pare de Sofrer. Mas antes da nossa pequena meditação, eu gostaria de fazer um convite especial a você. Toda terça-feira, em uma das nossas igrejas, nós temos a nossa corrente 7 Passos para a Vitória. Ali nós oramos e intercedemos a Deus por aqueles que necessitam da nossa oração. Quem sabe, você que me assiste, tem alguma causa impossível, vem estar conosco toda terça-feira a partir das 19h30. Na quarta-feira, a partir das 15 horas, nós temos a nossa tarde da bênção. Nós tiramos apenas uma hora do nosso dia para estarmos buscando ao Senhor, intercedendo por aqueles que necessitam da nossa oração. Na quinta-feira, a partir das 20 horas, nós temos a nossa reunião de células, que são as nossas reuniões nos lares. Caso você tenha interesse de estar participando, nos procure e nós estaremos te direcionando a célula mais próxima da sua casa. No sábado, a partir das 19h30, nós temos o nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. No domingo, a partir das 9 horas, nós temos a nossa escola bíblica. Ali nós aprendemos mais acerca da Bíblia, um estudo acerca do que a palavra de Deus diz. As crianças têm um ensinamento dentro do que a Bíblia diz, todas as histórias voltadas para elas, os jovens, juniores. É muito importante ensinar a criança o caminho que deve andar. Todos os domingos, a partir das 9 horas da manhã, vem estar conosco. E às 19 horas, o nosso culto de celebração. Será um prazer ter você conosco. Hoje, o tema da nossa mensagem é Pare de Sofrer. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 24. Diz assim: Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos que vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas, em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu seu corpo que estava livre do sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam seus discípulos: vê a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então, a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se e prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então lhe disse Jesus: filha, a sua fé curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Como nos dias de Jesus, nos nossos dias, existem pessoas que sofrem de alguma enfermidade. Não apenas enfermidades físicas, mas muitas pessoas sofrendo de enfermidades emocionais. E às vezes as pessoas mais próximas, às vezes os médicos, não conseguem resolver o problema dessas pessoas que vivem sofrendo. Hoje nós vamos estudar a história de uma mulher que havia 12 anos que ela havia sofrido. Quando nós começamos a ler esse texto e voltamos a alguns versículos anteriores, nós observamos que Jesus chega naquele lugar e o mestre da sinagoga, chamado Jairo, vai atrás de Jesus para que ele fosse até a sua casa para curar a sua filha. E quando Jesus está no percurso da casa de Jairo, aparece essa mulher. O texto vai dizer que essa mulher havia 12 anos sofrendo com fluxo de sangue, uma hemorragia. E durante todo esse tempo, ela havia gastado tudo o que ela tinha. Ela havia gastado todos os seus recursos. E em vez de melhorar, ela havia piorado.
Nós, como mulheres, podemos imaginar muito bem qual era o sofrimento dessa mulher que havia 12 anos sem essa hemorragia parar. E nós sabemos que quando há uma hemorragia é porque alguma coisa está errada no corpo. Então, aquela mulher sabia que ela não estava bem, que a sua vida corria perigo. E havia 12 anos que ela havia sofrendo com aquela doença. No versículo 26 vai dizer assim: ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, e em vez de melhorar, piorava. Então aquela mulher, ela tinha esgotado todos os seus recursos, ela já tinha investido para que aquela doença, para aquele sofrimento passasse na sua vida. Certo dia, o texto vai dizer que a fama de Jesus havia se espalhado e aquela mulher ouviu falar de Jesus. Quem sabe aquela mulher seria a última pessoa a ter esperança, porque havia 12 anos em que ela estava sofrendo. Quando nós sofremos apenas um dia, nós já não aguentamos e nós queremos que aquilo passe o mais rápido possível. Mas aquela mulher havia e estava sofrendo há 12 anos. Quem sabe ela já tinha perdido todas as suas esperanças nos médicos daquela época, porque ela já tinha gastado. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, ela pensou consigo mesma: se eu apenas tocar na beiradinha do seu manto, eu serei curada. Se eu apenas tocar no seu manto, eu serei curada. Aquela mulher, ela se enche de fé. Ela não esperava que as pessoas a reconhecessem, mas ela apenas queria ser curada daquele grande sofrimento. No versículo 27 diz assim: quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Ela apenas colocou aquela fé no seu coração e ela se encheu de esperança. Se eu apenas tocar em Jesus, eu serei curada. E naquele momento, ela vai até Jesus. No versículo 29 diz assim: imediatamente cessou a sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Foi imediatamente que aquela mulher foi curada. E a partir daquele momento ela sentiu que aquele sofrimento havia saído. Como será que foi a alegria daquela mulher naquele dia? Com certeza ela largou aquele fardo, largou todo aquele sofrimento. E quando ela pensou em sair ali despercebida, Jesus começou a questionar: mas quem me tocou? O interessante desse texto é porque uma multidão estava apertando Jesus, uma multidão estava ali perto e por causa disso todo mundo estava apertando Jesus. Mas Jesus começou a perguntar: mas quem me tocou? Quem me tocou? Os discípulos começam a falar com Jesus: mas Jesus, aqui está muito apertado, aqui não tem saída. Como o Senhor pergunta se alguém te tocou? Todo mundo está te tocando. Mas Jesus fala assim: olha, alguém me tocou diferente, porque de mim saiu poder. Alguém me tocou diferente, porque de mim saiu poder. E aquela mulher, ela percebe aquilo e ela fica com medo, mas ela chega diante de Jesus, ela se ajoelha e se humilha nos pés de Jesus. No versículo 32 diz assim: mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se e prostrou-se aos pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. O interessante dessa história é que Jesus fala: olha, filha, foi a sua fé que te curou. Em Hebreus capítulo 11,
diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Aquela mulher, ela se encheu de fé e foi e tocou nas vestes do Senhor Jesus e saiu curada. Quem sabe você que me assiste tem sofrido há tanto tempo. Quem sabe você já acessou os recursos aqui na terra, você já pediu a ajuda das pessoas mais próximas, você já procurou todos os tipos de médico para fazer cessar a sua dor. Mas eu quero te dizer que o mesmo Jesus que estava no dia daquelas mulheres é o mesmo Jesus que nós pregamos aqui hoje. O nosso Jesus, ele pode curar o teu sofrimento. Quem sabe você já ouviu falar de Jesus, mas a sua esperança, você já não tem mais esperança para nada na sua vida. Mas eu quero te dizer, se encha de fé, como o versículo aqui em Hebreus diz: ora, a fé é a certeza das coisas que não vemos. Aquela mulher pensou: se apenas eu tocar, eu serei curada. Quem sabe você tem sofrido por tantos anos, mas eu quero te dizer, pare de sofrer. O mesmo Jesus que curou a vida daquela mulher, ele pode curar a sua vida hoje. Com essas palavras eu finalizo fazendo uma oração pela sua vida, para que o Senhor possa te curar e que você possa conhecer o mesmo Jesus dessa mulher que foi curada no mesmo instante. Senhor, eu peço por essa pessoa que está me assistindo, eu não conheço, mas o Senhor a conhece. Quem sabe por tantos anos tem sofrido, ela tem cessado todos os tipos de recursos para ser curada, Senhor. Mas nós sabemos que o nosso Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E ele pode curar. Nós te pedimos para que o Senhor possa estar visitando essas pessoas. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de reforçar o meu convite a você. Toda terça-feira, em uma das nossas igrejas, nós temos a nossa corrente 7 Passos para a Vitória. Ali nós oramos e intercedemos a Deus por aqueles que necessitam da nossa oração. Toda terça-feira, a partir das 19h30. Na quarta-feira, a partir das 15 horas, nós tiramos apenas 1 hora do nosso dia para estarmos buscando ao Senhor, para estarmos intercedendo ao Senhor. Toda quarta-feira, a partir das 15 horas. Na quinta-feira, nós temos a reunião de células. No sábado, a partir das 19h30, nós temos o nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. No domingo, a partir das 9 horas, nós temos a nossa escola bíblica dominical. Ali nós oramos e ali as crianças têm um ensinamento dentro do que a palavra de Deus diz, todo o ensinamento dentro do que a Bíblia diz. Vem estar conosco todo domingo a partir das 9 horas. E às 19 horas o nosso culto de celebração. Será um prazer ter você conosco. Caso você não possa estar em nenhum dos nossos endereços, em Caratinga e região, existem muitas igrejas comprometidas com o reino de Deus. Não deixe de estar na casa do Pai. Igreja Batista Renascer, uma mensagem de vida. Até o nosso próximo encontro.